Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, né? Mais um vídeo que nós estamos postando aqui e desta vez nós vamos falar sobre assuntos atuais. Nós falamos sobre questões atemporais, mas hoje vamos fazer um vídeo com um conteúdo de coisas que estão acontecendo. E é importante que nós falemos aqui sobre temas, né, que estão nos jornais, que estão na internet, para que vocês possam ter uma base quando estiverem comentando, né, seja nas conversas online ou as conversas presenciais. E nós vamos aqui debater, nós vamos conversar sobre dois assuntos que fizeram e que ainda estão fazendo parte, né, da mídia. E um fato aconteceu fora, né, do Brasil, mais precisamente no território americano, e outro fato, que não é bem um fato, uma questão econômica, faz parte, né, direto ou indiretamente dos nossos dias. Nós vamos falar aqui, meus amigos, sobre o Havaí, ou Hawaii, e também vamos falar sobre o BRICS. O que é o BRICS? Vamos lá. E vamos começar falando sobre o Havaí. O Havaí, nos últimos dias, né, tomou os telejornais, tomou também os jornais, devido à tragédia causada pelos grandes incêndios florestais. Incêndios florestais que não só devastaram a flora e a fauna havaianas, como também ceifou vidas humanas. E fica a pergunta: o que é o Havaí? O Havaí é uma ilha? O Havaí é uma cidade turística? O Havaí é um país? O Havaí é um estado? O que é o Havaí? O que é aquele povo? O que é a geografia daquela localidade? O que é esse Havaí que a gente vê nos filmes antigos, que a gente vê nos antigos seriados de TV, que fizeram sucesso e ainda hoje são cenário de filmes, de programas de TV? O que é esse Havaí que várias e várias celebridades do mundo todo têm suas suntuosas mansões lá? É sobre esse Havaí que nós vamos falar para vocês agora. O Havaí, pessoal, é um dos Estados Unidos da América. A exemplo do Alasca, o Havaí não fica dentro do estado americano, ele fica fora, ele fica ao norte do Oceano Pacífico. A exemplo do Alasca também, que fica afastado, não é ligado à parte territorial dos Estados Unidos. O Havaí, ele fica a cerca de 3.800 a 4.000 quilômetros da costa americana e fica a cerca de 6.000 quilômetros do Japão. Então ele fica mais precisamente ao centro do Oceano Pacífico. E recebeu esse nome de Havaí porque há muito e muito tempo atrás, logicamente, um pescador, ele fazia grandes incursões dentro do mar, né? E lá ele descobriu não todas as ilhas, mas uma das ilhas, e o nome dele era Hawaii Loa. Por isso que recebeu o nome de Havaí, devido à atitude, né, desse pescador, né, que intuído ele descobriu as ilhas. Mas a gente trazendo para o nosso dia a dia, nós vamos descobrir que o Havaí foi trazido, digamos assim, não trazido, mas foi incorporado politicamente, do ponto de vista também de país mesmo, de componente do país, dos Estados Unidos, ao final dos anos 50, mais precisamente em 1959. Em 1959, o Havaí, que é um estado dos Estados Unidos da América, é um estado americano, foi incorporado aos americanos. E ao final do século XIX, é que ele foi descoberto justamente por esse pescador. Mas só foi trazido, só se tornou um dos estados dos Estados Unidos no ano de 1959. O Havaí é um arquipélago, todos nós sabemos que um arquipélago é um conjunto de ilhas, e são 132 ilhas.
Dessas 132 ilhas, apenas 7 são ilhas habitáveis ou habitadas. A capital é Honolulu e a capital tem cerca de 380 mil habitantes. A população geral desse arquipélago é de cerca de 1.400.000 pessoas. O Havaí, ele apresenta um território com muitas montanhas e vulcões ativos e também florestas tropicais. Vale ressaltar também que a atividade econômica principal do Havaí não poderia ser outra que o turismo. O turismo é a sua atividade comercial. Eles recebem por ano, pelo menos até antes da pandemia, cerca de 10 milhões de turistas. Outra atividade é a cultura do solo. Eles têm uma produção de cacau, eles produzem também chás e eles produzem também abacaxi. Para quem viu o filme, ele é um filme muito antigo, é um filme de Elvis Presley, eu tenho aqui em casa o DVD, que se chama Feitiço Havaiano. Tem uma cena dele que é feita exatamente numa grande plantação de abacaxi. Eles também têm o cultivo do cacau e baunilha e o próprio café. Outras curiosidades a respeito do Havaí é sobre a dança. Toda vez que as pessoas chegam ao território havaiano, são recepcionadas, porque só pode chegar lá ao Havaí através de avião ou através de barco. As pessoas são recebidas com uma demonstração de uma dança que se chama Hula Hula, que mesmo com movimentos sinuosos, né, que as bailarinas ou os bailarinos fazem, aquilo ali não tem nada de profano, digamos assim. É um ritual sagrado, que está dando boas-vindas, trazendo boas energias para os visitantes. A própria expressão aloha, né? Aloha é uma saudação, né? Uma saudação positiva, né? Tipo assim, seja bem-vindo, que os havaianos fazem para os seus visitantes. O falar em sagrado e profano, eles são protestantes, eles são católicos, eles são mormons e são praticantes também do budismo. A moeda lá é o próprio dólar, né, o dólar estadunidense, e a temperatura fica em média de 22 graus, a máxima chega a 30 e a mais baixa chega a 18 graus centígrados. O Havaí é um estado, mesmo com todas essas ilhas, mas ele é um estado que é extremamente urbanizado, ou seja, a maioria da sua população, dos cerca de 1.400.000 habitantes, eles vivem dentro das regiões, das áreas urbanas. Então, são informações bem interessantes que vocês estão tendo aqui sobre o Havaí. Uma viagem de voo direto do Brasil para o Havaí dura cerca de 28 horas e 11 minutos. 28 horas e 11 minutos, voo direto Brasil-Havaí. Então, pessoal, dá para vocês aqui se situarem, né, um pouco sobre esse estado que tem essa magia, que tem esse encanto, né, que muitas pessoas, eu mesmo particularmente sou um grande admirador do Havaí, já vi muito filme, tem atores que eu gosto que tem casas lá, e eles sempre fazem verdadeiras odes, né, verdadeiros elogios ao território havaiano. Então, vocês agora sabem que o Havaí não é só o local onde aconteceu essa tragédia, mas um local extremamente bonito que nós torcemos muito para que ele ressurja das cinzas e que ele seja protegido, né? Porque o planeta todinho está sendo devastado com os destruidores do meio ambiente e que ele se mantenha, né, com aquela beleza, sendo um dos maiores santuários de beleza natural do planeta. Então, viva ao Havaí, que tem uma extensão de 28.311 quilômetros quadrados e que dizem que seus primeiros habitantes datam até do período antes de Cristo, mais ou menos de 7 a 3 séculos antes de Cristo. Está contado, pessoal. Agora nós vamos sair de turismo, né, do turismo, e vamos para a economia. Nós vamos de um polo para o outro. E aqui nós vamos falar sobre BRICS.
Vocês devem ver aí nos jornais, devem ler na internet, muita coisa falando sobre BRICS. E nós vamos falar agora o que é o BRICS, o que é o danado do BRICS, como se diz no Nordeste. O BRICS não é nenhum bloco econômico, não é nenhum grupo econômico. É simplesmente um mecanismo internacional formado pelos países emergentes. O BRICS antes era BRIC, hoje é BRICS. Ele é formado pelo Brasil, pela China, pela Índia, pela Rússia e pela África do Sul. São os países emergentes que hoje já detêm de uma força muito grande, de um poder muito grande, e eles usaram esse mecanismo chamado BRICS para que eles participassem ativamente das decisões das superpotências, como os Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa. O BRICS ele foi criado em 2001. Em 2001 não existia a presença da África do Sul, mas em 2011 a África do Sul passou a fazer parte do grupo. Então, só para se ter uma ideia, o BRICS ele tem nada mais, nada menos que 41% da população mundial, que é formada pela China, que tem cerca de 1 milhão e 400 milhões de habitantes, e a Índia com seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, 41% da população planetária está dentro do BRICS. Sem contar com a grande população que o Brasil tem, sem contar com a grande população que a Rússia tem e sem contar com a boa população que tem também a África do Sul. O intuito deles é promover medidas de crescimento econômico e desenvolvimento também socioeconômico sustentável, obedecendo, lógico, às leis ambientais e favorecendo o crescimento dos países emergentes. Eles têm também como meta o combate à pobreza e o combate ao desemprego. Eles possuem um banco que foi criado em 2014, chamado NDB, ou Novo Banco de Desenvolvimento. Então, pessoal, o BRICS é uma realidade, o BRICS é um mecanismo, se lembrem disso, não é nenhum bloco, né? Como tem o G7, esse, aquilo outro, não. Ele é um mecanismo, e é um mecanismo administrado exatamente por esses países, que são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Então, são 5 grandes países, 5 países muito importantes. Interessante que todos esses países têm uma forte cultura, né? Um forte apelo cultural, tem história, tem raízes, e exatamente esse grupo é que vai até as grandes decisões tomadas sobre o planeta, não só do ponto de vista econômico-financeiro, mas também político e social, e ali eles dão as suas cartadas. Está aí, pessoal, para vocês mais um vídeo com temas interessantes e que vocês, quando estiverem em rodas de amigos, tanto rodas online como rodas presenciais, se tocarem nesses assuntos, vocês vão saber o que está realmente acontecendo, ou até mesmo, quando vocês lerem uma matéria, vocês vão saber o que é o Havaí, né? E o que é o tão falado BRICS. Está contado, agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo. Nós já estamos adiantando um vídeo bem interessante, nosso próximo vídeo, que é o tema, os sotaques brasileiros. De onde é que vieram os sotaques do nosso território? Porque cada parte do Brasil fala de um jeito. A base é o português, mas cada região fala de um modo. Então, nós vamos explicar para vocês de onde é que vem essa questão de cada lugar do Brasil, cada um fala de um jeito. E é um fenômeno não só do Brasil, mas é um fenômeno também de outras partes do planeta. Está contado, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.